estava nessa organização do projeto, a gente resolveu chamar pessoas que fizeram parte da nossa história, que começaram a trabalhar com a gente lá atrás, quando a gente tinha 10 anos de idade, a gente fazia teatro amador. Eu mesmo nunca vi a minha mãe deitar. Na verdade, o processo do desterro, a gente começou lá em São Paulo. Quem começou foi eu e a Janaína e mais uma amiga nossa, que também é de Votorantim. Os três morando em São Paulo, a gente resolveu fazer umas intervenções artísticas no centro da cidade. A gente ia para o Viaduto do Chá com as figuras, esses figurinos que a gente utiliza no trabalho, amarelados, velhos, como se fosse uma memória dialogando com aquela poluição visual que é o centro de uma cidade como São Paulo. Ou se contenta com o urso, ou eu conto pra Dona Cenourinha que foi você que esvaziou o pé de manga dela. Se eu contar pra Dona Cenourinha, ela vai contar pra minha mãe, vai brigar com a minha mãe, não vai mais comprar o leite, minha mãe vai me bater e eu vou dar uma surra em você se der satisfação. Me dá as mangas. Uma semana de entrega do leite no meu lugar e o urso com cara de macaco ou nada feito. É? Uhum. Ô, Dona Cenourinha! Socorro! Dona Cenourinha! Dona Cenourinha! Vai ficar bravo comigo! Dona Cenourinha! Então eu vou levar todas as mangas comigo, Carol, vai ficar... A gente inicialmente nomeou de desterro algo que era como um experimento cênico. Tinha mais uma característica de imagem, com 3 figuras que se deslocavam pelo Viaduto do Chá, como se elas... A nossa ideia era propor um tempo outro, um tempo dilatado para contrapor ao tempo da cidade caótica, centro de São Paulo, às 3 da tarde. Foi ali que começou a brotar a semente do que viria a ser o desterro. Naquele momento a gente não sabia que isso se tornaria um processo de teatro, mas contém ali, naqueles primeiros experimentos, o que hoje é o espetáculo, com todo mundo que faz parte dele. E disso a gente teve a ideia de mandar o projeto, né, para Link, para fazer uma montagem de um trabalho a partir disso, né, que a gente viu que dava bastante caldo, que tinha bastante material ali para virar um trabalho artístico. Desde o começo, quando a gente começou a criar o trabalho, a gente teve uma relação muito forte com o espaço, onde muito do trabalho, as cenas, elas foram criadas a partir de um espaço que a gente ocupou primeiramente, que foi o casarão da CPFL, na rua Ubaldino do Amaral, lá em Sorocaba, no centro, que estava em desuso há mais de 10 anos, e a gente tomou aquele espaço, se apropriou dele e surgiu dali o espetáculo. E aí me convidaram para escrever a dramaturgia do processo. Eu nunca tinha escrito nenhum texto, o Desterro é o meu primeiro e único texto de teatro, e eu aceitei. Até hoje eu me pergunto por que eu aceitei essa empreitada, mas foi uma experiência incrível, maravilhosa, assim, que abriu muitos portais como artista, como ser humano. O processo começou ali. A gente reuniu os 5 atores para fazer parte do processo e eu fui trabalhando como um pouco provocadora da ideia do espetáculo e costurando o que depois foi se transformando em cenas do espetáculo, uma a uma. Não é assim que nem o céu.
que você vê a hora certinha que ele troca de roupa. É por isso que você anda por aí se enfiando nos pés de couve. Fica feito tonta reparando nas curvas. Ai, seu moleque gordo, vou contar pra minha mãe que você fica me enfiando no pé de couve. Seu gordo. O que tá acontecendo aí? É a Maria! Nada, tia. O cerne do espetáculo, quando os meninos me convidaram, era trabalhar com a memória. Não se tinha clareza de que ponto de partida era esse, só que se tinha um desejo de trabalhar com memória de um espaço e, consequentemente, com as memórias de cada um. Então, o Júlio na direção e eu como essa figura que provoca e um pouco costura o que viria do processo, começamos a propor alguns exercícios, alguns jogos que tinham relação específica com a memória de cada um. Então a contribuição se dava desde o início. A gente propunha um experimento cênico, eles traziam, o que isso gerava em mim, eu trazia como resposta uma cena mais ou menos elaborada e assim as coisas foram se amarrando. No processo, naturalmente, também revelei algumas das minhas memórias, muitas delas dei de contribuição para o texto. Essas contribuições geraram contribuições do outro, como isso chega para o ator, e assim isso foi se construindo como uma grande cortina mesmo de memórias. Gente, é que nem manga, tem que esperar amadurecer para ficar boa. Senão, nem suco dá. É o exato do tempo, menino. Tempo de ser verde, de amadurecer e de voltar para a terra. Daí foi se firmando esse menino com essas mulheres em torno dele, a mãe, a melhor amiga, né, a mulher que mostra a vida lá fora para ele, essa mulher mais, né, da vida. E a minha personagem era um pouco mais nebulosa, se ela ia ser um personagem que fez parte de um amor e depois não ficou mais presente, ou se ela ia ser realmente essa coisa, né, meio fantasmagórica, assim. Aduba a memória, menino, antes que o tempo e a sua ferrugem. Ela é uma alegoria da memória, das lembranças, e daí a partir de então a construção mais de imagem mesmo, esse figurino carregado de memórias nossas, dos atores, seja o sapatinho, a fotografia, a caneca, sabe, pertences assim nossos mesmo, e esse vestido ele é muito forte assim, né? Ele foi comprado num brechó, é um vestido de noiva. Então, ele já por si só, ele carrega muita coisa, porque um vestido de noiva está no brechó, quem fez parte desse vestido, quem comprou, quem fez esse vestido. Então, foi todo esse processo artesanal de construir, também veio com a concretização dessa personagem. E ela se firmou bem mesmo que no final do texto, quando foi se fechando o texto, que realmente ela foi ficando clara para nós. Não, ela vai ser uma alegoria, ela que vai trazer as lembranças desse menino. Inicialmente não era minha atribuição à música, mas eu estava muito em contato na época com música popular, dança popular, as danças principalmente do Nordeste, e tem muita coisa rica, né, nas toadas de música popular. Lavando os paninhos do seu bem-fi, lavando os paninhos do seu bem-fi, Maria lavava, José estendia, Maria lavava, José estendia. E aí eu fui trazendo para o processo esse conhecimento e tal. E depois, nesse processo, a gente estava bem interno já estava na pesquisa bem profunda, e aí eu comecei a compor algumas coisas de acordo com as cenas também, que foram surgindo, com as personagens que foram se desenhando. O processo, como ele é muito livre, muito aberto, ele demora um certo tempo para a gente conseguir configurar certas coisas. As sonoridades também, os murmúrios, tudo veio junto com a cena. Por qual caminho segue o menino? Por qual canto? Eu? Em você? Por qual canto? O pai. O abraço do pai não tinha encaixe. Duro.
calado e sem jeito, como retrato, como fado. Não dava amor, não sabia, não teve. Eu sei do amor da mãe, eu sei do amor da avó, eu sei do amor do olhar de Maria. Fotografar teatro eu acho que tem um outro tempo. Que eu vejo às vezes as pessoas têm uma dificuldade porque a gente é tão acelerado e fotógrafo tem uma coisa muito acelerada de ter que tirar muita foto. E eu acho que no teatro o silêncio é muito forte, você não pode invadir a cena. Então é um desafio, né? Porque você quer registrar, você quer tirar as imagens assim, você tem que buscar aquele instante que represente aquela cena. E os lugares que a gente escolhe para apresentar desterro, eles são muito potentes, né? Lugares em desuso, eu acho que só nas rachaduras das paredes já tem uma poesia imensa. E a gente chega no local e vai transformando ele, cada vez que você olha ele está de uma forma diferente, ele vai significando de uma forma diferente. E são lugares também que saltam muito aos olhos, então é muito diferente você fotografar uma peça no palco italiano e fotografar uma peça num casarão antigo. Os lugares, você não fotografa só os atores, você fotografa todo um ambiente, né, que se cria. E em cada lugar ele muda muito. E aí depois que a gente viu que o espetáculo deu certo, que a coisa estava rolando, que a gente falou, não, a gente precisa dialogar com outras cidades, precisa levar para outras pessoas, né? A gente entendeu que o trabalho se dá a partir de espaços abandonados, espaços em desuso, espaços de patrimônio, né? E que a gente busca esses espaços que estão, de fato, esquecidos, né? Ou espaços que as pessoas não dão tanto valor quanto deveriam, né? No caso aqui de Iguape, nós tivemos que vir antes também. Foram apresentados 5 casarões e daí nós nos deparamos com o antigo Correio Velho, que é esse casarão aqui. Que é um casarão que não tem teto, né? Que é um casarão que a gente chegou aqui, estava tomado pelo mato, tomado por lixo, abandonado. Então, para cada lugar que a gente chega, a gente olha, a gente já vai se envolvendo. Existe uma relação de corpo para esse lugar, de vivenciar cada história, cada casarão. E ver as possibilidades que o lugar mesmo traz pra gente. E não a gente traz para esse lugar, mas ele mesmo já possibilita assim pra gente. E é bem cansativo e nós somos um elenco de 12 pessoas, então também é alimentar 12 pessoas, é fazer compra para 12 pessoas, é se preocupar com o transporte dessas pessoas, é se preocupar com os gastos, é ter um controle de tudo isso mesmo, né? Mas o que é mais gratificante para a gente quando acaba um espetáculo é olhar nos olhos de cada espectador ali e ver que ele sentiu todo esse nosso esforço, ele sentiu todo esse nosso trabalho mesmo. Tá ali nos olhos dele, eles sentiram todo o nosso processo, do que a gente criou e trouxe. É muito, muito gratificante. É muito lindo, rico pra gente. Se antes o espetáculo fazia um sentido muito grande, tinha uma importância muito grande, agora, depois que a gente acabou perdendo a atriz Mariana, ele, discutindo isso com todo mundo, ele passou a ter um sentido muito maior. Tratar
das nossas memórias e agora de uma memória também que traz a Mariana para dentro do espetáculo, por conta de ela ter tido esse trabalho junto com a gente, de criar o personagem da Maria, que é um personagem, para mim, um dos mais bonitos mesmo, mais doce e tudo mais. Eu acho que faz todo sentido agora, assim, pra gente. Algumas das minhas lembranças, assim, referente à Mariana, dentro do trabalho, fora do trabalho, não tenho nem o que falar, que a gente sempre se deu muito bem, ela sempre foi uma pessoa muito incrível em todos os sentidos, assim, mas dentro do trabalho, assim, uma das lembranças mais bonitas que eu tenho da Mariana foi quando a gente foi apresentar em São Roque, que por conta da faculdade, do trabalho dela, enfim, ela chegou depois de todo mundo, assim, ela chegou uns 2 dias depois de todo mundo e a gente tava aquecendo no momento que ela chegou. E a gente tava aquecendo, tava cantando, e tem a capela lá de São Roque que é linda e tal. E foi incrível, porque no momento que a Mariana chegou, foi exatamente o mesmo momento que a Fernanda achou atrás da Nossa Senhora do Desterro, da Nossa Senhora Santana, um santinho da Nossa Senhora do Desterro. Foi no mesmo momento. A hora que ela chegou, assim, eu não sei porquê, mas ela veio de encontro a mim, assim, né, e as outras pessoas, mas eu fui mais de encontro a ela, que eu vi ela primeiro. Me deu uma vontade de chorar, assim, mas não de chorar de tristeza, nada, mas é porque ela trouxe com ela naquele momento, assim, uma coisa que só ela tinha. Ela instaurava, assim, no meio de tudo, um sossego, uma paz que parece até meio clichê falar assim, né, por conta do que aconteceu, mas eu tenho certeza que se perguntar para qualquer pessoa, todo mundo vai concordar comigo. A Mariana era uma pessoa diferente, ela tinha era outra vibe dela, assim, era uma outra pessoa, eu acho que ela não cabia meio que entre nós por conta disso, assim, meio que ela estava em outro plano já desde que ela estava aqui, assim. Acho que é isso.